Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Aproveita que você chegou, já aperta aí o like, o joinha, deixa seu comentário, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O nosso devocional hoje traz o tema camaleão, pois é, aquele animal que muda de cor. Dentre as tantas curiosidades sobre esse animal tão incrível, eu quero destacar nesse devocional apenas uma delas, que é a que mais chama a atenção, que nós até já falamos aqui no início, que é a mudança de cor. Antes de tudo, a coloração do camaleão é uma arma de camuflagem. Essa arma ela compensa a lentidão do camaleão e ela permite que ele escape dos predadores. A mudança de cor se dá sobre um controle neurohormonal em função de estímulos visuais, cenário, luminosidade, mas também da temperatura e do estado psíquico. E o que exatamente isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Para entendermos as semelhanças, vamos para o livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deviam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor. Eles estavam mais robustos do que os outros jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles: E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Por isso passaram a servir o rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Veja que muitos jovens se adaptam muito rápido a mudanças. Aceitam em seu coração a reeducação propostas a eles. Trazendo esse comparativo para nós, será que o mundo deseja nos reeducar como cristão? Vimos no último devocional a mãe de Jesus e seus irmãos dizendo para ele que ele não estava fazendo a obra da maneira correta. Falou, filho, você está fora de si, você precisa parar com isso. E o jovem, ele tem essa facilidade de se adaptar rápido aos ambientes aonde ele está inserido. Não é à toa que espiritualmente o jovem é atacado de maneira, massiva. O jovem, ele é colocado à prova de maneira massiva por Satanás. Porque o diabo sabe que o jovem, ele se adapta rápido ou se readapta rápido aos ambientes onde eles estão inseridos. Então deixa essa pergunta aqui, trazendo esse comparativo para a gente. Será que o mundo ele não deseja nos reeducar como cristão? Será que o mundo não tem tentado dizer para você, olha, você está sendo cristão, mas não é assim como você está fazendo, não. Deixa eu te ensinar. Olha, você tem que ser tolerante nisso, você tem que tolerar aquilo, você tem que aceitar aquilo outro. Olha, Deus é amor, você tem que amar. Tenta moldar, ou na verdade remoldar o cristão. Então, deixo essa reflexão para você poder fazer. Como nós vimos aqui nos devocionais, a mãe de Jesus e seus irmãos dizendo que ele não estava fazendo a obra da maneira correta. Então, você pega aí hoje em dia faculdade, trabalho, na sociedade, na família. Será que nós conseguimos ser a mesma pessoa em cada um desses lugares? Ou entra em ação a camuflagem? Então, na faculdade, no trabalho, na sociedade, na família, será que nós conseguimos ser a mesma pessoa ou entra em ação a camuflagem? Talvez agora você vai entender melhor o que Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Temos o desafio de resistir às pressões que cada ambiente nos impõe. Vejamos um exemplo de camuflagem no meio da igreja. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro o seguia de longe quando foi reconhecido por alguém que disse: "É ele, é um deles". Logo Pedro tratou de negar isto. Pasmem, mas há pouquíssimo tempo atrás, Pedro estava na mesa participando do pão e do cálice, ou seja, ele estava ceando e ele estava ali tendo parte com Cristo. E quando ele sai dali, Jesus é preso e Pedro começa a seguir de longe, vendo Cristo apanhando, vendo Cristo sendo humilhado, e ele está de longe, ele está assustado. E quando uma mulher, quando alguém olha para ele, diz: "Olha ele!" E ali o Pedro diz: "Eu não o conheço." E aí Pedro nega por 3 vezes, pela pressão do ambiente que ele estava inserido. Ele estava inserido num ambiente violento, num ambiente intimidador, ameaçador, que não só fazia ameaças, mas estava cumprindo. Jesus estava sendo bastante castigado. Aqueles que entendem aí que o Senhor Jesus sofreu muito na cruz, na verdade, do momento que ele foi preso até a cruz, ele apanhou muito. Então, aquela pressão fez com que o Pedro não aguentasse, não suportasse.
Então ali naquele momento, como um barranco, o Pedro desmoronou e acabou negando o Senhor Jesus. Nós temos que ter em nosso coração que nós não podemos ser como o camaleão, que se camufla, que usa isso como uma arma. Então, na faculdade eu sou uma pessoa, na sociedade eu sou uma pessoa, na igreja eu sou outra pessoa. A nossa batalha é para viver o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. O Senhor precisa trabalhar, precisa ter acesso à nossa mente. Então, nós percebemos que a mudança de mente, ela é totalmente necessária para uma vida cristã correta, para uma vida cristã que me levará à salvação, que me conduzirá, porque se eu não tiver a mente de Cristo, se eu não tiver, como diz a própria palavra, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nesse caso específico, contextualizando essa passagem, na igreja de Coríntios havia muitas brigas. Síndico e Evódica, que duas mulheres estavam se degladiando na igreja. Briga, 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 discussões, desavenças. E ali o Paulo manda essa carta dizendo, olha, eu sei o quanto é difícil você conviver com alguém que você não está se bicando, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se tornou homem, foi humilhado, até morte de cruz, mas ele não reclamou. Então Cristo passou por tudo aquilo. Como é que vocês, diante da morte de Cristo, do sacrifício dele, vão ficar se degladiando? Muda essa mentalidade, para de brigar. Vamos nos unir em prol do reino de Deus. Então, nós precisamos não ser os camaleões. Que essa palavra ela possa trazer a você esse desejo de ser a mesma pessoa em todos os lugares. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.